Paulo diz que depois de sua morte, sua partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. É a perseguição romana pagã, é a espada, a fogueira, a tortura. Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, de onde eles virão, amigos? De onde virão? Dentre o quê? Vós mesmos. Está falando com a igreja cristã, seus líderes. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, ou seja, distorcidas. São coisas que nos afastam da Bíblia, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, versículos 28 a 30. Compromissos entrariam para a igreja cristã. A igreja cresceria, a igreja se tornaria popular, pagãos entrariam para a igreja. A Bíblia diz em Daniel 8, versículo 12, falando exatamente sobre isto. Leiam comigo, por favor. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade seria lançada por terra. O ambiente histórico é este. O Império Romano está se desmembrando. Muitos pagãos estavam invadindo o império. As tribos bárbaras estavam vindo do norte nas grandes invasões germânicas. Quando estes pagãos chegaram ao Império Romano, os chefes das igrejas, bem como os chefes de estados, uniram-se em uma tentativa de unir o cristianismo e o paganismo para salvar o império. Infelizmente, as doutrinas da Bíblia, conhecidas pelos apóstolos e definidas pelos apóstolos, foram de repente alteradas para acomodarem os pagãos que estavam entrando para a igreja cristã. A salvação em Jesus foi substituída pelas exigências da igreja. A igreja começou a crescer. Os conselhos da igreja, os dogmas da igreja começaram a substituir a verdade e a pureza da palavra de Deus. Substitutos foram criados, substitutos para os próprios mandamentos de Deus. Uma das perguntas que foram feitas pelos primeiros líderes da igreja e pelos primeiros santos foi: como podemos tornar o cristianismo mais condescendente para os pagãos? Como podemos ajudar estes grupos de pagãos que estão vindo para a igreja a se sentir confortável? Um dos pensamentos foi esse: por que não pegamos alguns dos deuses pagãos e por que não levamos para a igreja e renomeamos todos, harmonizando com os santos? Se olharem para esta imagem, a maioria diria: ah, São Pedro está na Catedral de São Pedro. Mas, na verdade, esta estátua originalmente era parte de um sistema pagão e se chamava Júpiter. E pode-se ver sobre sua cabeça, tem o deus Sol, Júpiter, refletindo poder ao deus do Sol. Portanto, imagens foram retiradas do paganismo e levadas para dentro da igreja, numa tentativa para deixar os pagãos mais confortáveis nas igrejas cristãs. Mas a Bíblia deixou bem claro quando disse: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Deus queria que nos ajoelhássemos diante de seu trono para permitir que o Espírito Santo entrasse em nossas mentes ao orarmos. Mas os pagãos sempre tiveram um grande número de deuses e os pagãos se sentiam mais confortáveis orando através de ídolos. Sendo assim, imagens de santos foram criadas como intermediários em vez do Espírito Santo interpretando as orações diante de Deus. Então as mudanças começaram a acontecer durante aqueles primeiros séculos. Daniel 7, versículo 25, descreve outra dessas mudanças. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Naqueles primeiros séculos, a pergunta foi feita: como os pagãos se sentirão mais confortáveis na igreja? Ora, no primeiro credo dos apóstolos, o credo dos apóstolos, livro 7, seção 2, aqui está: ó Senhor Todo-Poderoso, o Senhor criou o mundo por Jesus e nomeou o sábado em sua memória. E aqui está, vocês podem ver, tanto nos 10 mandamentos, no livro do Gênesis e no credo dos apóstolos, os apóstolos acreditavam no sábado.
acreditavam no sábado, o sétimo dia, e acreditavam que o sábado era um sinal que Deus havia criado o mundo. Mas durante esta época de compromissos, o dia do sol pagão passou para a igreja. Alguns cristãos começaram a adorar no domingo em honra da ressurreição, para se separar dos judeus que os romanos odiavam. Porque quando os romanos olhavam para os cristãos que estavam adorando aos sábados, achavam que eram apenas algumas seitas judias seguindo Jesus Cristo, e pensavam que Jesus era apenas mais um líder judeu. Porém, muitos desses cristãos seriam perseguidos pelos romanos e imaginaram como poderiam retirar o estigma da perseguição sobre eles mesmos e como podemos nos unir com os pagãos. Os pagãos adoravam no dia do sol. Grande número deles nestas tribos. Notem no livro O Desenvolvimento da Doutrina Cristã, página 372. Foi contado por Eusébio, um grande historiador. Estas coisas não foram feitas aleatoriamente. Você me pergunta, por que há tantas denominações? Se não entenderem a progressão da igreja, da pureza apostólica, através da perseguição até o compromisso, nunca entenderão por que há tantas denominações diferentes. Mas a história nos revela o que acontece. Foi dito por Eusébio, o historiador, que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transferiu para ela os ornamentos externos com os quais estavam acostumados em sua religião. O que Constantino e os primeiros líderes religiosos fizeram? Transferiram os ornamentos do paganismo para a igreja cristã. Imagens, a adoração do sol domingo. Na verdade, as moedas de Constantino têm sua imagem de um lado e o Deus Sol do outro lado. Eis o famoso historiador Arthur P. Stanley. Ele diz: suas moedas tinham de um lado letras do nome de Cristo e do outro lado a imagem do Deus Sol. Mas Stanley continua: Constantino não poderia abandonar a proteção da luz brilhante. Constantino e seus exércitos se tornaram cristãos. Dizem que quando Constantino e seus exércitos se tornaram cristãos, cavalgaram com seus cavalos pelo rio, enquanto o bispo levantava sua mão e dizia: eu batizo. Mas era como se Constantino não pudesse abrir mão de sua aliança ao Deus Sol e com os líderes da igreja unidos para levarem as práticas pagãs para dentro da igreja. Mas ainda há um mandamento, havia antes e há agora. Êxodo 20, versículo 11. Leiam comigo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, escrito com o dedo de Deus nas tábuas de pedra, para nunca ser apagadas. Lembrem-se, o dia de sábado permanece hoje como um grande monumento da criação. Notem o que o historiador diz: a retenção do antigo nome pagão de Dies Solis, ou domingo, se deve em grande parte à união dos sentimentos pagãos e cristãos, onde o primeiro dia da semana foi recomendado por Constantino para seus súditos pagãos e cristãos como o dia venerável do sol. História da Igreja Ocidental, página 184. Notem o que está acontecendo. Está ocorrendo um compromisso. Sentimentos pagãos e cristãos estão unidos. Mas novamente, de Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o quê? O dia 7º. E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Satanás estava atacando o Criador. Satanás estava atacando a Bíblia. Ele estava atacando a verdade no período do compromisso. De fato, como no Antigo Testamento, Ezequiel, o profeta, falou ao líder religioso de Israel quando profanaram o sábado e a lei de Deus. O mesmo princípio se aplica ao que aconteceu no século IV sob Constantino e os líderes da igreja. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os sacerdotes de Ezequiel, os líderes religiosos, violaram a lei
e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, versículo 26. De Israel, nos primeiros séculos, os líderes religiosos, unidos ao Estado, esconderam seus olhos do sábado para trazer as práticas pagãs para agradar aos pagãos. No período do Cavalo Preto, de 323 a 536 DC, a fé foi comprometida. A palavra de Deus foi substituída. Mas ali, João, em Apocalipse, levantou o olho para o céu e viu a abertura do quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. No quarto cavalo cavalga a morte. A igreja passa da pureza apostólica, passa de uma igreja vibrante que está triunfando, e o evangelho está movendo cidades, nações e países. Passa pela fé manchada de sangue da perseguição, passa pela fé negra do compromisso, mas então a morte penetra a igreja. Há uma morte espiritual, a Idade Média, e durante a Idade Média o povo de Deus novamente é morto com a espada. Eles sofrem com a fome e com a morte. Estes longos séculos da Idade Média é como se a morte montasse o cavalo da igreja. Notem o que o historiador diz. Os novos cristãos são os pagãos, e os cristãos que foram para a igreja, no que se refere aos hábitos e pensamentos, eram os mesmos antigos pagãos. Sua entrada nas igrejas não acabou com o paganismo. Estamos lendo Séculos de Cristianismo, uma história concisa, página 58. Se recorrerem à história, poderão entender. Ao contrário, grupos de pagãos batizados significavam que o paganismo havia diluído as energias morais do cristianismo organizado ao ponto de impotência. Quando os conselhos da igreja substituem a Bíblia, quando tem a tradição substituindo o caminho de Deus, quando tem o trabalho humano como meio da salvação e não a graça de Deus, quando tem imagens substituindo o ministério do Espírito Santo, quando tem o domingo substituindo o sábado, quando tem práticas pagãs dentro da igreja, a Bíblia chama isso de quê, amigos? De uma fé morta. Isso, uma fé morta. Realmente a igreja e o Estado unidos se uniram e seguiu-se a perseguição daqueles que não concordaram. Um historiador da história da igreja, século 2, capítulo 2, seção 7, diz isso. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como existiu na Idade Média, poderia ser denominado como paganismo batizado. Portanto, agora a igreja caiu. Agora a igreja medieval poderia ser chamada de paganismo batizado. Agora os conselhos da igreja e os decretos da igreja substituem a palavra de Deus. Agora homens e mulheres são perseguidos pela fé. Aqueles que sustentam a palavra de Deus, aqueles que sustentam a verdade de Deus, aqueles que têm suas mentes transformadas pela Bíblia e que são fiéis a Deus, muitos deles. A história da Idade Média é a história de homens e mulheres que são fiéis a Deus. É a história de uma igreja que caiu, mas é a história de homens e mulheres com grande coragem. Tradições penetraram na igreja. A penitência entra para a igreja. Indulgências entram para a igreja. Imagens entram na igreja. A hierarquia da igreja tem início e os dogmas humanos são criados. Porém, a verdade de Deus não poderia ser substituída para sempre. Deus não seria pisoteado para sempre. Deus permitiria que a igreja passasse da pureza apostólica do branco para a perseguição do sangue vermelho, para o período do compromisso do cavalo negro, a morte espiritual. Deus não faria isso de jeito nenhum. A voz de Deus estava muda? Haveria erro no trono para sempre? O que realmente aconteceria?
A Bíblia diz que como o sol nasce sobre as montanhas, expulsando a escuridão, assim o sol da palavra de Deus nasceria sobre a montanha do erro, sobre as mentiras da fabricação. Que o sol nasceria, escutem Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que palavra linda!